tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado ao senhor pela presença aqui, senhor Alex. Gostaríamos de iniciar aqui sabendo um pouquinho da sua trajetória, né? O que te fomentou a seguir essa trajetória que o senhor seguiu até os dias de hoje. Muito obrigado pela pergunta. Vamos ver como vai meu sotaque. Primeiro, eu gostaria agradecer a todos os brasileiros que eu tenho conhecido nos últimos 4 anos, porque eu me tenho sentido muito acolhido aqui no Brasil. E, claro, em grande parte fico acá e eu tenho pedido ficar ainda mais tempo por a grande oportunidade que existe. Assim que quando eu falo, olha, se você quer ser um empreendedor, se você quer pesquisar, se você quer trabalhar em uma grande empresa e tem curiosidade do mundo, perfeito, vai fora, visita, mas volta. E porque eu estou convencido e estou dando exemplo de que é aqui onde muita coisa vai acontecer durante as próximas décadas. Assim que, se você tem algum interesse em empreender, em alimentar o mundo e em viver uma qualidade de vida fantástica, fique por aqui que está bem bom. Enquanto a minha trajetória, eu sou, como vocês falam, um caipira. Eu cresci numa fazenda e agora estou vestido de gravata, mas esta é minha fantasia. Em verdade, vocês me veriam de roupas de trabalho, bem assim um gaúcho, não? E durante o tempo que estive na fazenda, muitas vezes tínhamos pessoas que passavam, um jornalista da National Geographic, por exemplo, pesquisadores, pessoas do mundo que por uma ou outra razão estavam interessados na Patagônia. E alguns deles chegavam à fazenda. Assim que eu fiquei muito curioso. E depois de estudar engenharia elétrica, a fazer um mestrado e trabalhar em uma startup, justamente desenvolvendo algumas tecnologias para a marina chilena, eu decidi que era hora de decolar e sair do país. E eu principalmente queria morar fora, porque tinha visto que muito estrangeiro tinha uma abordagem muito legal em quanto ao respeito das pessoas. Às vezes o povo chileno, eu quero muito meu país, mas é um pouco classista, tem essa discriminação. E isso não estava muito comigo. Assim que eu decidi, observando que vi que a maioria das pessoas que eu respeitava, porque eles eram pessoas respeituosas, tanto você seja rico, pobre ou como for, elas muitas vezes tinham morado fora em algum país, por um tempo. Assim que eu decidi, vou morar fora, e como que eu vou? Vou estudar. E foi aceito aí em Carnegie Mellon, que é uma boa universidade para a parte de robótica, e esse PhD foi fantástico, uma grande experiência. E eu pensava voltar logo a Chile, mas agora ainda estou voltando, quando menos agora aqui no Brasil estou um pouco mais perto, não? E depois de finalizar meu PhD, eu tive a opção, fico na academia, fico em pesquisa, que eu achava muito legal, muito interessante, mas também eu acho que tem algo muito especial quando você está em uma empresa que tem que criar valor para que o cliente pague. Eu queria ter essa experiência. Assim que me contratei justamente na John Deere, lá em Califórnia, e daí foi para Illinois, da Alemanha, e agora estou aqui no Brasil. Assim que esse é um resumo da trajetória. Bom, já me deixaram encarregado de começar aqui, é mais complicado. Eu começo cru, né? Porque eu começo sem a base geral, a não ser o painel que a gente teve antes. Então, eu queria começar por juntar um assunto que a gente teve no painel de ontem com o assunto que a gente teve no painel de hoje. Que ontem a gente chegou a comentar que uma das tendências é que a produção de produtos frescos fique mais próxima dos grandes centros. Então, vai descentralizar, vai ser uma produção em menor escala e voltada para os grandes centros já ali do lado. Eu queria saber no que isso afeta a produção de tecnologia, porque principalmente as máquinas da John Deere são conhecidas de grande porte e tudo. E aí hoje o presidente da ZF
presidente, não tenho certeza, mas então, ele comentou também da produção e do foco em pesquisa em máquinas de pequena potência, de baixa potência. E aí eu queria saber no que isso afeta e o que a gente pode esperar dessas tecnologias para o futuro. Excelente pergunta. Eu acho que a John Deere está passando por uma transformação de grande, potente, pesado, e agora cada vez mais estamos nos focando no que é agricultura de precisão. E isso está falando muito mais de uma proposta de valor de rápido, de inteligente e de fácil. Isso vai para as máquinas de grande porte, mas também cada vez mais vai chegar às máquinas de menores, assim como CNHP de potência. Mas vamos voltar ao tema da produção perto, porque eu acho que o mercado está premiando. Hoje você já tem restaurantes que no cardápio, olha, essa alface foi colhida a 20 quilômetros daqui. Eu acho que isso é incipiente, mas cada dia mais o mercado vai premiar a diferenciação baseada em justamente fatores como produção local e fresca, etc. Mas eu vejo isso como uma oportunidade, porque, primeiro, nossas tecnologias de rastreabilidade vão ser essenciais para seguir onde foi produzida o que seja, até o lugar de consumo. Assim que, justamente, por isso que eu falava no painel, nós temos, aqueles que somos produtores de coisas físicas, temos a oportunidade e responsabilidade de ligar todos esses objetos com o mundo digital, para viabilizar a nossos clientes se diferenciar com modelos de negócio como o que você está falando. Anteriormente, existia a teoria malthusiana, que falava que mais para frente não teria alimento para todo mundo, porque a população crescia num nível exponencial, enquanto a alimentação e o mundo não. Entretanto, com o fomento tecnológico, isso é uma coisa que pode mudar. Então, eu acredito, na minha opinião, que a união da universidade com as empresas ajudaria. E existem muitos centros tecnológicos, o senhor é diretor de um centro tecnológico, certo? Há alguma possibilidade de expansão para que o desafio que a gente encontra lá na frente seja vencido? Eu já falei que eu sou otimista, não? Otimista, com certeza. Eu não vejo que o crescimento exponencial da população vai causar aumento de fome, por exemplo. Ao contrário, eu penso que as tecnologias justamente de agricultura de precisão, vou também pensar nessa integração lavoura-pecuária-floresta. Existem dezenas de milhões de hectares aqui no Brasil que estão sendo trabalhadas de uma maneira muito tradicional, como era a minha fazenda. Eu posso falar disso porque eu tenho visto e causado essa transformação na minha fazenda, ainda que não é tropical, mas acontece que quando você tem uma cultura de como as coisas têm sido feitas por décadas ou talvez séculos, é difícil mudar, não? Mas justamente com as ideias que saem das universidades, que vão para as Embrapas da vida, não existem Embrapas, existe somente uma Embrapa, não? Não tem igual, não tem igual no mundo. Essas ideias justamente descobrem princípios de integração e não estou falando de expansão de terra, ao contrário, estou falando de recuperação de terra. Então, respondendo à tua pergunta, isso já está acontecendo. O que você falou, da universidade, a centros de desenvolvimento como Embrapa, e isso levando isso a companhias e finalmente aos produtores. Isso tem que acontecer mais, isso sim. Mas eu tenho certeza de que vamos continuar produzindo cada vez mais e não vamos e outra coisa, isso do tema da logística, vamos a reduzir as perdas também. Assim que com o alimento que temos, que já produzimos, vamos alimentar mais pessoas, com todas as terras que vamos a recuperar, vamos alimentar mais pessoas, e justamente estes benefícios logísticos vão nos permitir chegar em forma mais competitiva aos mercados mundiais. Bom, deixa eu então colocar uma regra para vocês, faço uma pergunta e a gente fica aberto. Em vez de nós
passarmos papelzinho para vocês trazer as perguntas para cá. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, basta levantar a mão, a gente leva o microfone e vocês, então, colocam perguntas, tá? Então, eu vou fazer uma, aí o professor Marcos já levantou aqui. Alex, vocês falaram bastante hoje de agricultura de precisão e você é uma pessoa bastante otimista com essa tecnologia, que é fã dessa tecnologia. A John Deere é conhecida por ter colocado um conjunto grande de sensores nos seus equipamentos e quando o trator ou o veículo passa, você coleta um grande conjunto de informações. Mas essa coleta ela acontece em momentos muito específicos da produção, quando a máquina está lá passando. E a agricultura de precisão, ela também fala do acompanhamento contínuo daquela cultura. Quais são as outras tecnologias ou as outras formas que você e a John Deere enxergam para fazer essa monitoração contínua, excetuando o veículo quando passa lá na lavoura, ou colhendo ou colocando semente? Tá. Rodrigo, antes de responder as outras tecnologias, eu penso que ainda nós temos uma tremenda oportunidade pela frente, porque, por exemplo, eu vou te falar na cultura de algodão. Para chegar à produtividade, os tratos culturais são muito intensos. Até 30 vezes passam nossas pulverizadoras em um espaço de, sei lá, 2, 3 meses. Então, eu acho que se nós botamos mais sensores, não só sensores de máquina, mas sensores agronômicos, nós vamos ter a oportunidade de aproveitar uma máquina que já está rodando pelo campo e ir para frente. Isso está sendo entendido pela John Deere e talvez vocês tenham ouvido falar de que nós compramos uma empresa lá nos Estados Unidos, startup Blue River, que justamente o foco dele é tecnologia de processamento de imagens e machine learning, né, inteligência artificial. Eles têm capacidade de processar dados, imagens a alta velocidade e distinguir exatamente, diferenciar entre uma alface ou uma planta de algodão e ervas daninhas, na hora. Então, e por favor, com isso a John Deere não tem feito o trabalho, tem muito mais pela frente. Então, antes de responder outras tecnologias, já temos uma lição de casa que continuar somando sensores às máquinas que temos. Ideias são bem-vindas, né? Aproveito dessa área do desafio, né? E agora, drones, veículos, drones, isso com certeza também é outra tecnologia que vai permitir visitar as lavouras rapidamente e ter essa visibilidade. Depois, um elemento muito importante da produtividade tem que ver com o clima. Assim que cada vez estações climáticas mais densas vão permitir ver o que está acontecendo. E ontem eu estive justamente com meu time e outras organizações falando das oportunidades com imagens de satélite, que está chegando cada vez mais ao nível de definição que permite, que viabiliza agora, por exemplo, na cultura de cana, entender aonde a cultura, o talão, tem áreas que estão sem plantas, onde a gente precisa plantar de novo. Obrigado. Doutor Marco. Alex, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui na FEA. A discussão está sendo fantástica. Eu não sei se você já percebeu isso, mas aqui no Brasil nós temos um certo complexo de inferioridade quanto ao desenvolvimento de tecnologia, né? E a gente vem ouvindo aqui no Congresso que muita tecnologia é desenvolvida no Brasil, né? Então, eu gostaria que você, como trabalhando nessa área, né, muito envolvido nessa área, colocasse um pouco para os nossos alunos, tá, e também talvez mostrasse um pouco os caminhos para se trabalhar em tecnologia aqui no Brasil. Acho que isso é importante para nós. Tá, agora você tocou um tema sensível para mim. Tem um ditado em inglês: beware of what you ask, because it may be considered. Cuidado com o que você pergunta ou pede, porque pode ser concedido, né? Vamos responder essa pergunta. O Brasil não tem que ter nenhum complexo de inferioridade. Parte de meu trabalho tem que ver justamente com relacionamento com universidades e centros de desenvolvimento e tecnologia, e minha recomendação dentro da John Deere tem sido: aqui a gente não vai construir um centro, um grande prédio com um monte de pessoas, porque esse conhecimento já existe. Empresas como a nossa têm que se conectar, vincular muito melhor
com universidades, com centros de desenvolvimento, com redes, né? Muito mais do que construir essas competências. Mas eu acho que também, para as empresas como nós temos a responsabilidade de falar com universidades e ter um diálogo acerca de quais são essas áreas de inovação onde o Brasil pode se diferenciar. Porque talvez, por exemplo, em alguma área, sei lá, de desenvolvimento de algum tipo de algoritmo ou alguma coisa, nós temos grandes centros em Estados Unidos que podem ter alguma coisa aí. Mas se nós pensamos o que é específico aqui no Brasil e que ninguém mais vai fazer, eu acho que aí temos grande oportunidade. Por exemplo, o campo está falando. Estou me referindo que todos esses dados de drones, das máquinas, de estações de clima, de mostras do solo. Vocês ouviram falar de um projeto de inovação pecuária de precisão da Bosch? É um sistema que cada animal tem um RFID, uma identificação de rádio, e que esse animal, em vez de ter que estar pegando todos eles e levando para ser pesados, a Bosch desenvolveu com parceiros um sistema que tem uma máquina, uma balança, que o animal, que pesa o animal quando ele está indo. E eles colocaram a balança frente a onde o animal bebe água. O sonho do pecuarista é saber quanto pesa esse animal dia a dia, para entender quais são as decisões de gerenciamento. Voltando às áreas onde o Brasil e vocês têm uma oportunidade grande, ninguém vai a desenvolver soluções por exemplo, de processamento de dados para todos os dados que estão vindo do campo para soluções de agricultura tropical. Isso existe só aqui no Brasil. Outra coisa, é a área de aplicativos, mobilidade, telas que estão nas máquinas, telas que estão com as pessoas. Isso também é algo que só pode ser desenvolvido com conhecimento da cultura e das pessoas do Brasil. Não vai ser que o americano vai desenvolver uma tela específica para nossas máquinas. Ao contrário, nós temos que ter a flexibilidade para integrar nossos conceitos. E outra parte que também, outro aspecto que eu acho muito importante, a inovação em serviços. Os serviços são essencialmente locais. São só exemplos, tem muitos mais, mas eu acho que meu ponto é não tem que ter complexo de inferioridade e temos muito trabalho pela frente. Obrigado. Bom, Silvio Chizu, professor na área de motores. Minha Opa, pergunta tá. vai ser um pouco ligada a motores, né? Mais especificamente a parte de propulsão. Então, nos automóveis é uma tendência de eletrificação, veículos autônomos, mas no Brasil nós temos o etanol, por exemplo, né? Então, o etanol seria um combustível onde ele emite gás carbônico, porém, quando planta a cana, ele fixa o carbono do veículo emitido e de mais vários veículos. Aí, queria saber se há estudos na John Deere, no caso de como seria a mobilidade, né, a propulsão dos veículos agrícolas do futuro. Eu acho que o tema dele, você colocou muito bem, no tema da eletrificação não tem volta. E é um tema somente de fazer o caso de negócios. E para a John Deere tem um negócio que tem um desafio importante, porque tem muita tendência tecnológica da área automotiva, que é, por exemplo, veículos autônomos, por exemplo, eletrificação e muitas outras. E existe a expectativa que a área agrícola vai adotar essas tecnologias na hora. A dificuldade são os volumes de produção, que assim, quando nós estamos vendo cientos de miles ou milhões de carros produzidos, então você consegue componentes de baixo custo, nossos volumes não são ordens de magnitude inferior. Então, para chegar ao mesmo custo desses componentes, fica muito mais difícil. Não é desculpa, é a realidade. E por isso que certas tecnologias como a eletrificação vão demorar um pouco mais, mas não muito mais, porque justamente vão permitir melhorias da eficiência das máquinas, né?
Agora, respecto do etanol, eu considero que o Brasil tem uma oportunidade gigante no fato de ter uma frota de veículos. E nós temos olhado essa parte de motores de etanol, mas ainda não fecha a conta, né? Mas estamos ajudando com nossas máquinas para produzir esse etanol, né? Boa tarde. Eu ia bater quase na mesma tecla do professor, mas como meu curso é automação, então ia ser mais na parte da parte elétrica mesmo. Eu lembro de vocês citarem no painel agora a parte de plantio de arroz, era tudo embaixo da lama, tudo, né? E, assim, eu vejo muitas áreas onde uma máquina pode se beneficiar de torque de motor elétrico, essas coisas. E aí, assim, eu acho que você já me deixou meio claro, eu ia perguntar qual seria a dificuldade principal de implantação, e aí eu acho que com o custo por unidade, o que você falou ficou bem claro, né? Mas, assim, além disso, por exemplo, eu não sei, meu conhecimento com fazenda não é tão vasto, né? Então, assim, a minha ideia de fazenda é que seria tipo um circuito fechado. Então você conseguiria controlar tudo que fica dentro dela. E aí, sim, se você consegue fazer uma relação direta aí de eletrificação dos motores com o controle mais preciso mesmo de cada máquina individualmente, ou se essa automação vai começar a se dar antes da eletrificação e antes de baratear os motores elétricos. Então, assim, resumindo, né? Um motor elétrico facilita a automação das máquinas, ou você, o plano é fazer a automação antes da eletrificação dos motores? Eu acho que a eletrificação é um elemento essencial da automação para o controle. A gente não vai controlar com precisão coisas que não sejam atuadas de maneira elétrica. Por exemplo, nossa colhedora de cana ainda é uma máquina baseada em circuitos hidráulicos. E só por um tema de volumes, a eletrificação ainda não chega. Mas a quantidade, a fração de potência que a máquina utiliza só para se ligar, só para fazer circular o azeite, é uma parte importante. No momento que nós podemos integrar a eletrificação, vamos fazer essa máquina tremendamente mais eficiente. Agora vou fazer referência ao que é preciso para a introdução dessas tecnologias. Da mesma maneira que as fábricas estão inserindo cada vez mais tecnologias de automação e robótica, é porque essas fábricas têm um controle muito claro dos custos de produção, dos fatores de qualidade, dos elementos essenciais para aumentar a produtividade. Então, considerando tudo isso, fazer o caso dos negócios para inserir uma nova tecnologia é muito fácil, porque você tem os números, você tem certeza que uma nova tecnologia vai ajudar. As grandes fazendas estão voltando fábricas de céu aberto, like open sky, né? De céu aberto. E o que acontece? Que cada vez mais nossas máquinas têm telemática, e tudo está sendo medido. E tudo está sendo melhorado utilizando técnicas Lean que são utilizadas em manufatura. Eu vejo que a tendência dos grandes produtores, sei lá, indústrias de cana e outras de grandes produtores de grãos, vai ser inserir tecnologias e adotá-las rapidamente, porque fecha na conta. Agora, só uma dúvida rapidinha. Você citou a parte do start do motor, né? Já existem máquinas híbridas assim, que há o start elétrico e ela roda com diesel ou coisa assim? Máquinas híbridas temos, não que o start seja só elétrico, primeiro começa com o motor, mas temos máquinas de construção, pás carregadeiras, que elas têm toda a parte de propulsão já é elétrica e não tem eixo direto desde o motor até as rodas. Legal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.
Meu nome é Leandro, sou professor do Departamento de Mecânica. Eu tenho duas perguntas, já um pouco na linha do que foi discutido. No comecinho falou das pessoas que querem sair do país para voltar, que tem muita chance de empreender aqui, no futuro vai ter muitas oportunidades. Já até depois deu um exemplo de desenvolver aplicativos. Queria saber se você consegue desenvolver um pouco mais isso, falar um pouco mais para os alunos, né? Assim, falou que seria um exemplo, né? Talvez mais ligado à tecnologia de produto, um produto que eles poderiam pensar em desenvolver. Essa é a primeira pergunta, alguma coisa nessa linha. E a segunda, como acho que está claro pelo que foi discutido até agora, que você vê como interessante a parceria entre centros tecnológicos ou empresas, indústrias e a universidade, né? Então, como operacionalizar isso, né? O que precisa acontecer? Quais são as coisas que precisam acontecer para que se possa viabilizar parcerias desse tipo? Tá. Muito obrigado. As duas perguntas, eu acho, são muito interessantes, muito relevantes. A respeito da primeira, vou dar dois exemplos. Uma que é principalmente um tema de inovação em modelo de negócio, e a segunda talvez é mais relacionada justamente a processamento de dados e aplicativos. A primeira tem que ver com uma empresa que está se desenvolvendo lá perto de Indaiatuba, que justamente a gente está falando que é um Uber das máquinas agrícolas. Então, eles estão desenvolvendo um aplicativo, de fato, que permite a produtores que estão com falta de equipamento agrícola alugar, o nome é Aluagro, se vocês querem pesquisar aí mais detalhes. A Aluagro tem um sistema que permite aos produtores que estão com falta de equipamento, sei lá, falta um trator, falta uma colheitadeira, né? E eles já têm cadastrados uma grande quantidade de equipamento que não está sendo utilizado ou que está disponível nessa janela. E olha, isto que estou falando aqui, quantos de vocês são estudantes de administração ou de marketing? Não tem nenhum. Tem engenharia? Tá, a maioria, tá. Olha, eu sou engenheiro e não tem nenhum motivo porque vocês não teriam que ser parte de inovação de modelo de negócios, né? Mas, de qualquer maneira, a Aluagro está cadastrando equipamento, verificando que o equipamento esteja rodando certo, e por isso se aproximaram a John Deere para fazer uma parceria com nossa rede, para justamente inspecionar e verificar que as máquinas estão em um estado de trabalhar bem. Eles integram seguro, caso de danos, e, além de tudo isso, tem um plano, se que uma máquina, por exemplo, quebra ou não está disponível por algum motivo, eles já têm um plano B. Então, eles estão entregando um serviço ao produtor baseado justamente em existência de máquinas que não estão sendo utilizadas. Um pouco muito baseado no sharing economy, essa economia de compartilhar. E eu penso que isso é super relevante. É um exemplo que eu gosto de utilizar e que eu estou acompanhando muito de perto, porque para nós, alguns dizem, pode ser uma ameaça, não? Que não vai precisar tanto equipamento. Ao contrário, é uma oportunidade para o equipamento da John Deere se diferenciar. Tá? Enfim, vamos deixar por aí enquanto exemplos, tem vários mais. Segunda pergunta. Parcerias. Tá. Isso está, a minha perspectiva ao respeito tem muito que ver com identificar juntos universidades e empresas como a John Deere, mas outras também, quais são essas áreas de trabalho que vão diferenciar os produtos. Eu penso que tem muito que fazer, por exemplo, enquanto a engenharia mecânica, engenharia hidráulica, as mais tradicionais. Mas eu acho que a diferenciação vai vir muito mais de como essas engenharias e as engenharias mais relacionadas com dados, com IoT, etc., vão trabalhar juntas
justamente para viabilizar essa conexão entre o mundo físico e o mundo digital. Estou falando de sensores, estou falando de transmissão de dados, de processamento de dados, de experiência do usuário. Esses são exemplos. Vocês podem discordar, mas o interessante é que nós temos que ter esse diálogo, porque dessa maneira o profissional e o foco da inovação que vocês, alunos, estudantes e o mundo acadêmico vai estar mais alinhado com as reais possibilidades que vamos ter nós dentro da John Deere de inserir tecnologia específica para o Brasil e potencialmente exportar. Legal, obrigado. Só mais um comentário. A gente tem aqui no último ano, os alunos de engenharia, eles sempre têm um projeto de formatura. E é um projeto técnico, né, uma coisa, um sistema, um subsistema, e assim seria muito interessante se a gente tivesse a oportunidade de ter algum contato com centros, com empresas que dessem input para nós, falar, olha, às vezes os alunos ficam procurando temas, tal, se a gente tem alguma coisa, olha, vamos desenvolver alguma coisa, tem uma necessidade, tem um problema assim, então seria interessante criar um canal desse tipo. Né? Desculpa, teu nome? Leandro. Leandro, olha, vocês têm sido tão gentis de me convidar a visitar acá, que o menos que posso fazer é, vamos nos falar a ver se vocês e alunos fazem uma visita ao nosso Centro de Agricultura de Precisão e Inovação, para ter um bate-papo aí, rodeados de tratores, colheitadeiras, e falar um pouquinho da tecnologia que temos nas máquinas e como juntos podemos inovar. Legal. Obrigado. Boa tarde, Alex. Gostaria de saber se vocês têm alguma estratégia, algum plano para incluir o pequeno produtor em toda essa tecnologia que vem sendo desenvolvida. Porque muita gente ouve a respeito do grande produtor, máquinas de grande porte para uma colheita de grande monta, digamos assim, e o pequeno produtor que trabalhou a vida toda dele para ter o tratorzinho dele, agora vê toda essa tecnologia engolindo aquele tratorzinho que ele trabalhou tanto para ter. Então, existe algum plano para isso? Se vai ser acessível? Ou o que vocês pensam em relação a isso? Desculpa, qual é o teu nome? Lucas. Lucas. Excelente pergunta. Eu não vou falar dos planos que temos, vou falar como estamos fazendo agora. Tá? O Francisco Maturro, o vice-presidente da VAG, nosso painel, falou bastante da integração lavoura, pecuária e floresta, que justamente tecnologias agronômicas de produção sustentável. Podemos entrar em detalhes depois, mas o importante é que a inovação no campo não começa pela tecnologia, começa pela agronomia. Começa justamente por conversar, difundir conceitos de produção agronômica que sejam sustentáveis. O resto vai vir depois. E a John Deere, junto com a Cocamar, junto com várias outras empresas, temos essa rede de fomento que está apoiando a disseminação dos conceitos de produção agronômica dessa integração lavoura, pecuária e floresta. Assim que temos fazendas de referência onde está sendo praticada esse tipo de produção e nós estamos olhando isso justamente para modificar nossas máquinas, adicionar tecnologias e para viabilizar esses conceitos. Lucas, isso não é para produtores, não é só para produtores de 300.000 hectares, isso para produtores pequenos também. E talvez não vamos ver, sei lá, um trator autônomo antes do que na cana, por exemplo, mas essa tecnologia está indo. A John Deere está botando muito foco em continuar a transferência, a integração tecnológica em máquinas menores. Mas eu quero deixar a mensagem, não é um plano, isso nós estamos fazendo agora. E começa por disseminação da inovação em sistemas de produção agronômica. Muito obrigado, Alex. Boa tarde, meu nome é Mauro, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica. Até pegando um pouco do gancho do que o Lucas falou agora, o professor Silvio, desses 2 dias, eu venho ouvindo falar de cadeia produtiva, e um ponto que me chama a atenção é que em nenhum momento se considerou a parte da cadeia produtiva que fabrica componentes para as suas máquinas, né?
Estamos falando de máquinas menores, aumentando volumes de produção para pequenos produtores, e nós estamos observando já há 2 décadas, podemos dizer assim, uma crescente desindustrialização de processos de fabricação mecânica. Forjaria, principalmente, estão praticamente surgindo, e a gente está falando de Brasil com suas habilidades. E o Brasil tem uma longa história nesse setor, com muita competência que está sumindo, dos Tier 2, trabalhando também com os Tier 1. Até que ponto empresas como a sua, que hoje sempre é difícil você desenvolver produtos por causa de volume, mas olhando um Brasil crescente, um futuro promissor, até que ponto isso pode impactar nas estratégias, não ter localmente fornecedores, porque isso impacta também nas decisões que os engenheiros hoje tomam de se especializarem em processos de fabricação. Então, eu vejo uma fragilidade futura de esse conhecimento não estar disponível num país como o Brasil e dependermos de importação de componentes para a fabricação desses maquinários. Até que ponto isso passa na estratégia da John Deere? Parte fundamental da estratégia. E talvez eu tenha uma perspectiva um pouco diferente. Primeiro, só para colocar alguns fatos. Nos últimos anos, nós abrimos 2 novas fábricas em Indaiatuba, uma da John Deere, outra em parceria com a Hitachi. Nós temos feito grandes investimentos em Catalão para aumentar a capacidade e qualidade de produção. A Montenegro, nossa fábrica de tratores, é a única outra fábrica do mundo que fabrica o carro-chefe da John Deere, que é o trator 8R. Só Waterloo e aqui em Montenegro. Horizontina continua com grandes investimentos também. Então, eu penso que eu vejo de uma perspectiva diferente. A gente está investindo em fábricas locais. Agora, muitas vezes, antigamente, a John Deere pensava, olha, vamos a investir o mínimo. Mas agora nós estamos numa tendência todo ao contrário. É muito importante para a John Deere desenvolver fornecedores locais. E cada vez mais nós estamos investindo para desenvolver essas cadeias de suprimentos, porque são muito importantes para a nossa sustentabilidade futura. Por exemplo, nós estamos, o que não tinha acontecido antes, nós estamos exportando produtos do Brasil. Então, eu acho que talvez a tendência está mudando um pouco, e eu vejo que existe um interesse, quando menos de nossa parte, para continuar fortalecendo a cadeia de suprimentos, as nossas fábricas e as cadeias de suprimento para essas fábricas com produção local. Gostaria de usar um pouco da sua gentileza e adicionar mais um tema que você não perguntou, mas está muito relacionado. O Brasil tem que continuar investindo e desenvolvendo conhecimento nas novas tendências dessa indústria 4.0 que eles falam. E não necessariamente tem impacto somente na manufatura. Vou falar de impressoras 3D. A tecnologia de impressoras 3D para John Deere vai ser fundamental, mas não vai começar na fábrica, vai começar nas concessionárias, porque aquele cliente que está lá acima, em Piauí ou em Mato Grosso, em alguns desses estados que têm desafios logísticos gigantes, se a peça quebra, que vai quebrar, porque justamente nós falamos que a agricultura do Brasil não usa nossas máquinas 300, 500 horas ao ano, como acontece nos Estados Unidos. 3.000 horas, 4.000 horas. As máquinas nossas aqui são trabalhadas de verdade, né? Então, as peças vão quebrar. E como você volta essa máquina, a fazer essa máquina rodar logo, quando a peça tem que vir de uma fábrica, um fornecedor, até nosso depósito aí perto de Viracopos, se você tem um avião fantástico, senão vão ser dias de caminhão se uma peça pesada. O futuro vai estar justamente em impressão 3D dessa peça que, ainda que não seja da qualidade de fábrica original, você consegue colocar essa peça, essa máquina volta a rodar, esse cliente fica satisfeito, ele colhe o que tem que colher, e depois a gente coloca a peça original
mas quando a máquina não precisa rodar. Então, eu gostaria de deixar aqui a provocação, aproveitando a sua pergunta. Indústria 4.0 vai ser super relevante para o Brasil, mas não sempre como a gente pensa inicialmente. Há muitas outras áreas de negócio, que vão se beneficiar delas. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Eduardo e a gente está num congresso de megas tendências, né? E só estamos falando que a fazenda continuará sendo do mesmo jeito. A cidade aqui e a fazenda ao longe e tal, com a logística para trazer os materiais, com o trator. Só que na Europa vem surgindo um novo modelo de fazenda, que são as fazendas verticais, que elas já ficam na cidade, dentro de galpões, né? E isso aí eu acho que vai afetar muito as máquinas, que não vai precisar de um trator dentro de um galpão, né? E eu gostaria de saber como é que vocês acham que será esse novo modelo de fazenda, que já está sendo muito implementado, como é que isso vai afetar nos negócios de fábricas de tratores como vocês. Muito boa pergunta. Eu acho que é sumamente relevante entender que existem mercados que são mercados nichos, que pagam, como estávamos falando do restaurante, que paga por comida produzida aí perto, né? Que vão pagar justamente por os custos de produção que essas fazendas vão ter. Mas quando você pensa em o elemento fundamental para o crescimento vegetal, que é o sol, é a fotossíntese. Ela acontece em grande escala quando você tem grandes extensões. Então, eu não estou falando nada em contra dessas fazendas verticais, eu acho que é um conceito fantástico, mas nós temos que entender que no mundo vamos continuar com mercados nichos de alta diferenciação e mercados de commodities, que vão ser precisados de produtos que vão ser ainda necessários para essas cadeias de valor do que estamos falando. Obrigado, Carlos. Bom, meu nome é Carlos, eu sou aluno de Engenharia Mecânica e eu gostaria de voltar para o tema da Indústria 4.0, porque a agricultura é muito ligada à sazonalidade, para você colher e fazer qualquer operação. E, sem contar com as commodities, eu gostaria de saber qual é a sua visão para os pequenos produtores, para os novos desafios de logística que temos. Porque o ponto que eu queria saber especificamente é se é uma solução de compromisso, uma máquina que faça tudo, ou máquinas cada vez mais especializadas nas tarefas que vão acontecer. Obrigado. Eu gostaria de saber essa resposta. Esse tema da modularidade, especialização e tudo isso é um tema fascinante, né? Porque se acaso os pequenos produtores continuam laborando sozinhos, então eles vão precisar de uma máquina que pode fazer várias coisas. Por exemplo, um trator, que consiga, com vários implementos, fazer várias tarefas dentro da fazenda. Ao mesmo tempo, cada vez que essas tendências que estão em outros mercados afetam ao agronegócio, eu estava falando de aluagro, de justamente essa economia, sharing economy. Se acaso os pequenos produtores continuam se associando nestas grandes cooperativas, eu acho que as cooperativas vão ser um motor de inovação que vão definir um pouco esse negócio. Porque se a cooperativa consegue organizar aos produtores para que a colheita seja, por exemplo, seja feita de uma maneira organizada e sequencial entre eles, então vai chegar o ponto que a cooperativa vai comprar máquinas altamente especializadas que vão rodar por as pequenas fazendas, talvez até sem cercas. Pensa muitas fazendas juntas, mas sem cercas. Então a gente pode fazer o trabalho completo. E agora com GPS você sabe exatamente onde que foi colhido e quando foi colhido. Então imagina uma plantação de uma lavoura de será soja, arroz, o que for, tanto faz, que vai sobre muitas fazendas pequenas juntas.
Então você colhe e a máquina vai saber, olha, temos que pagar tanto para esse produtor, tanto para ele, porque essa tecnologia nos permite saber exatamente quando foi colhido. Então, eu não tenho uma resposta de como vai ser, mas na minha cabeça existem alguns cenários de como pode chegar a fazer, a ser. Ajuda? Tá. Boa tarde. Oi. Querendo aproveitar a questão da introdução do pequeno produtor agrícola, foi bastante falado na questão da automação dos equipamentos, de máquinas, de uma máquina trabalhar por 60 pessoas. E eu tenho uma dúvida em relação a como as empresas visualizam ou se preparam para estar qualificando as pessoas que trabalhavam nessa área anterior. Se elas colocariam elas estariam se responsabilizando por qualificar a pessoa para uma outra área, para colocar ela para pesquisar, aprimorar essas novas máquinas, e etc., para continuar crescendo em todos os sentidos. Quando nós falamos de exemplos que existem hoje, por exemplo, essa rede de fomento da integração lavoura, pecuária e floresta, nós percebemos uma falta cada vez mais de pessoas que vão ter conhecimentos para executar essas tecnologias, esses métodos de produção. Assim que por isso nós estamos trabalhando, por exemplo, muito não só com universidades, mas também com grupos técnicos, escolas técnicas, para elas desenvolver currículos de ensino dessas novas tendências. Então, eu penso que vamos ver uma demanda de pessoas que têm que ser educadas para poder apoiar. Agora, também vai depender de cada pessoa, porque eu penso que cada um de nós tem bastante responsabilidade e tem que ter a iniciativa de procurar o que mais eu posso aprender que me vai colocar em uma posição vantajosa. Então, quando eu vejo que pode acontecer com algumas áreas da agricultura, eu penso que aqueles que têm mais empreendedorismo, eles vão tentar justamente integrar ou se associar com outras pessoas, outros proprietários, e eles vão começar a alugar as terras de outros para continuar produzindo com as últimas tecnologias. E aquelas pessoas que talvez não tenham a mesma vontade de se reinventar, se eles são proprietários de pequenas fazendas, eles vão começar a perceber renda desse aluguel. Então, acho que o mercado vai ajudar muito a proporcionar demanda que vai para aqueles que vão querer trabalhar, vão existir oportunidades. E, de novo, empresas como a John Deere e outras estão trabalhando para desenvolver, motivar as instituições de ensino a desenvolver currículos técnicos para viabilizar essa transição. Boa tarde, Alex. Meu nome é Vitor. Vitor, oi, Vitor. Hoje em dia, quando se fala de inovação e empreendedorismo, uma das maiores coisas que aparecem são as startups, né? Que agora está sendo um boom no mercado de startups, um grande interesse sobre isso. Às vezes, quando a gente fala disso, o pessoal esquece, começa a ver mais as startups B2C e não vê tanto as B2B, que seria o business to business, né? Que podem criar grandes inovações para outras empresas, né? E hoje em dia, quando essas startups desenvolvem projetos, elas batem numa barreira muito grande dentro das empresas, que é justamente essa cultura organizacional entre empresas, startups, esse desconhecimento da área de cada uma, esse entendimento de trabalhar com projetos de risco, né, que amplia o alcance e a velocidade da criação de novos projetos, né. Dentro da John Deere, qual que é a visão que vocês têm sobre essas startups que vêm com projetos externos? E se vocês têm interesse neles, qual é a política da John Deere em relação ao relacionamento dessas empresas? Excelente pergunta. Eu acho muito excelente porque justamente uma das coisas que nós estamos tentando entender, tá?
não existe dúvida nenhuma que as grandes empresas têm que engajar todo esse ecossistema de inovação. Seria uma perda não aproveitar. E por mais que nós tentamos inovar internamente, é um desafio gigante, porque por muitos motivos. Uma empresa de 180 anos é bastante conservadora. Então, essa cultura de risco não é tão fácil. A cultura de risco, eu estou brincando um pouco aqui. Olha, claro, toma riscos, mas não vai errar. Se arrisca, mas não erre. Quando menos meu chefe ele me fala, olha, você pode errar, mas tem que ser um erro novo, porque isso mostra que você está tentando fazer coisas diferentes. Mas se você volta com um erro repetido, ai, ai, ai. Meu crachá ainda abre a porta da empresa. O desafio está conosco, porque justamente nós temos que ter modelos de negócios que permitam essa interação com startups. Por exemplo, muitas pessoas, eu incluso falamos dessa cadeia de valor. É como se for Tier 2, Tier 1, OEM, rede e cliente. Essa cadeia, não? Mas o mundo não é mais assim. O mundo mais é uma rede interconectada, onde os concorrentes podem ser parceiros, outras empresas em outras áreas voltam a ter os concorrentes, grupos que não têm nada a ver voltam a ter os parceiros, enfim, muito mais uma rede assim. E eu vou te dar um exemplo de como nós estamos dando um passo para isso. Nos Estados Unidos temos já há um tempo uma plataforma de consolidação de dados. Lá o nome é Operation Center. Ainda não fica claro como vamos chamar ele aqui, mas que permite integrar todos os dados, tanto agronômicos, de máquina, de operador, de clima. Não é a única plataforma, outras companhias também têm, mas eu vejo essa plataforma como uma plataforma de colaboração e integração de startups. Porque qual é o maior custo de uma startup que, por exemplo, que quer fazer um negócio ajudando nossos produtores, clientes, a otimizar alguma coisa? Cadê os dados? E não faz sentido nenhum que essa startup vai investir de novo na telemática e na conectividade. A minha palavra é, gente, a John Deere está investindo, nós vamos trazer isso o próximo ano. Se você tem boas ideias de como utilizar dados, processar eles, para voltar com recomendações, decisões para as máquinas mesmas ou os operadores, vamos nos falar. De novo, eu não estou respondendo tua pergunta muito ampliamente, porque está difícil, porque é um cambio de cultura, mas estamos dando passos para justamente dar as bem-vindas a esse ecossistema de inovação. As perguntas das pessoas que estão sentadas mais atrás podem ser tanto mais valiosas que as perguntas daqui na frente. É uma provocação. Boa tarde, eu sou João Batista, sou aluno de doutorado aqui no Centro Universitário da FEI, também na sua linha de pesquisa, que foi na parte da elétrica. Eu queria fazer uma pergunta. No tema foi como comentado que com esses novos postos de trabalho, com essa inserção de tecnologia e conectividade, alguns postos de trabalho serão substituídos por máquinas. E creio eu que lá na frente, essa mão de obra terá que ser qualificada. Então, lá na frente, teremos muitos empreendedores, teremos essa conectividade entre a empresa e a universidade, porém, nós teremos um novo modelo de profissional de trabalho. E creio eu que até 2050, a John Deere vai existir e vai precisar que tenha um funcionário trabalhando para ela. Não só isso, as universidades também terão que se ajustar esses novos postos de trabalho. Talvez alguns cursos não existirão mais e novos irão aparecer. A John Deere tem essa previsão do que poderia ter um novo profissional de trabalho, o que se espera-se dessa pessoa? Sim, com certeza. É um tema que é muito interessante porque, de novo, a John Deere está muito preocupada na sustentabilidade. E quando falo sustentabilidade, não é só sustentabilidade ecológica. Estou falando da sustentabilidade de nosso negócio, que depende de que
os aspectos sociais que estão perto também têm sucesso. Um dos motivos por que nós participamos na Campus Party este ano foi justamente para começar a entender, porque quando você fala 2050, muitos de nós vamos estar aposentados, tá? Ou não sei. Tá? Mas justamente a Campus Party nos dá uma ideia de quais são as expectativas destas novas gerações, muitos de vocês, né? E eu penso que, primeiro, estamos entendendo... A primeira pergunta dentro da Campus Party é: estão essas novas gerações interessadas no agronegócio? E a resposta foi sim. Segundo, será que eles querem trabalhar de alguma maneira com a John Deere? E nós tivemos muita boa receptividade. Tanto assim que nosso hackathon ali teve tanta aderência como o da Facebook. Facebook é uma empresa digital. Nós fabricamos máquinas de ferro, né? É verdade, é verdade. Então, o que acontece aqui? Nós ficamos muito felizes. E estamos utilizando esse engajamento e com os times que ganharam a hackathon, que esses caras trabalharam toda a noite. Eu participei aí. A primeira noite fui a dormir ao hotel, que está do lado, e não consegui dormir por todo o barulho, né? Segunda noite foi um pouco mais inteligente, bebi um café e fui participar, né? E eu fiquei orgulhoso porque o único stand que estava com as luzes ligadas e com a atividade era o nosso. Esses caras estavam trabalhando toda a noite com perguntas e criando aplicativos e protótipos e modelos de negócio e de engajamento. Eu fiquei muita energia, muita vitalidade. Voltando à tua pergunta, esses inovadores não necessariamente querem ter uma carreira profissional tradicional. Trabalhar 8 horas ao dia, de segunda até sexta. Não, eles querem trabalhar de noite, ou quando seja, e querem ter uma integração muito mais fluida e poder se contactar com pessoas, amigos deles que podem trabalhar para a concorrência e ter um modelo de integração de habilidades muito mais fluido que aquele que nós temos, que é bastante mais estruturado, né? Muito simples. Nosso código de vestimentas da John Deere não é compatível com a Campus Party. Não é. Então, talvez o mais importante é que estamos trabalhando, estamos entendendo, porque a John Deere sabe que tem que ter o melhor talento. E não só para a John Deere, também para as concessionárias, para os fornecedores, para essa rede, não mais cadeia, rede de valor, né? Assim que tem muito por vir. A minha provocação para trás não deu certo. Eu, aproveitando a pergunta, que eu acho que foi excelente, né? Quais seriam esses talentos? Acho que é interessante, né? O que você acha, Alex, que os nossos jovens futuros profissionais precisariam ter? Quais os talentos? Onde que eles deveriam trabalhar? Você comentou hoje no almoço a questão da língua, por exemplo, né? Que outras coisas são necessárias para o profissional do futuro, na sua visão? Por favor. Tá, obrigado pela pergunta. Eu penso que, mais do que uma área específica de engenharia, eu gostaria de falar de certas qualidades um pouco mais soft, né? A primeira que eu vou falar é a curiosidade. E por que eu falo de curiosidade? Porque a curiosidade é um elemento fundamental da diversidade e a inclusão. E não estou falando de inclusão de só mulheres dentro do trabalho, ainda que precisamos muitas mais, né? E também inclusão da diversidade de experiências, de pensamentos, porque dentro da John Deere e dentro de outros, é um negócio que tem muitos aspectos diferentes. Vocês, neste momento, estão sendo formados para trabalhar principalmente em áreas técnicas, ainda que eu imagino, não temos conversado disso, mas imagino que o currículo tem alguns outros cursos de colaboração e mais orientados justamente a como trabalhar em equipe.
Mas eu penso que essa curiosidade de conhecer mais daqueles que são diferentes é essencial. Porque, por exemplo, você numa sala de reunião onde um cara está apresentando uma proposta, alguma coisa assim, eu posso apostar que talvez a metade esteja completamente engajada e interessada, mas tem vários que estão pensando, esse não é meu assunto, não é a minha área, eu não me interesso tanto por isso. Quando o que nós precisamos dentro das empresas são pessoas curiosas, com vontades de engajar, ainda que não seja a área deles. Porque se você pensa que cada um de nós tem tempo limitado para entender o mundo e o que está ao redor nosso, é somente via comunicação e engajamento que essas perspectivas se juntam para ter um melhor entendimento do negócio que dá maiores probabilidades de sucesso. Então, se a área de um de vocês é engenharia elétrica, por exemplo, seja curioso pelas finanças, seja curioso por recursos humanos, seja curioso e vai pergunta, vai engajar, ainda que não seja a tua área. Isso é o que eu espero de pessoas que estão, que em algum momento vão se juntar com a John Deere. E outro aspecto é o aspecto de língua. Nós estávamos falando do inglês. Eu estive no dia domingo falando justamente a um grupo núcleo de empresas júniores da Unicamp, a USP, Unesp e UFSCar, justamente para desenvolver liderança aí dentro das empresas júnior. Eu perguntei, quantos de vocês poderiam falar comigo tranquilamente em inglês, sem estar atrapalhados, se sentindo cómodo, se não tem que falar bem, tem que se sentir cómodo para se comunicar? Menos da metade das pessoas levantaram a mão. Eles são os futuros líderes, né? Assim como vocês, que vocês estão fazendo um esforço grande. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês estão interessados. Isso já é top, isso é bom, mas é o ponto de partida. Daí pela frente, se você não fala inglês, aprenda. Agora vou confessar, eu emigrei aos Estados Unidos, eu pensava que sabia inglês, cheguei lá e claramente não sabia nada, não entendia nada. Talvez não seja o melhor exemplo do que estou falando. Alex. Desculpa, lá atrás tem um. Não é que me esteja achando, mas estou me sentindo um pouco mais sucedido. Bom, eu queria saber, recentemente começaram a surgir novos conceitos de como trabalhar. Aquele jeito meio que arcaico de sentar numa mesa e ficar trabalhando 8 horas por dia estão mudando um pouco, né? E você acha, como que o senhor vê esse novo conceito de trabalho com essa mudança da automação das coisas? Você acha que essa mudança dos modos de trabalho pode contribuir para isso ou em algum ponto isso pode ser prejudicial? Olha, de novo, eu gosto de ver muito mais o copo meio cheio que meio vazio, né? Então estamos falando que, de novo, esse tema de diversidade e inclusão é nossa responsabilidade como empresa criar um ambiente de colaboração, seja com startups, ou seja com funcionários que vão querer trabalhar e vão estar atraídos, engajados dentro desse ambiente. Então, eu penso que cada dia mais nós vamos precisar, um pouco relacionado com a automação, como você perguntou, a automação vai cada dia mais automatizar os trabalhos mais simples, e que o que nós vamos precisar é cada dia mais criatividade. E a criatividade é, por essência, diversa. Então, é para nós mudar nossos códigos de vestimenta, os horários e tudo isso, justamente para que você no futuro se sinta atraído a trabalhar pela John Deere. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Não é que a tarefa esteja feita, mas justamente estes intercâmbios a mim me dão mais energia para voltar e trabalhar com meus colegas para fazer esse ambiente ainda mais inclusivo e mais diverso.
Boa tarde, Alex. A China tem feito investimentos maciços na África e agora no Brasil. Eu tenho alguns amigos em Mato Grosso do Sul, eles reportam que várias empresas estão sendo formadas lá com capital chinês. Para John Deere, isso é risco ou oportunidade? Olha, eu penso que esses investimentos que têm sido feitos, por enquanto, estão só beneficiando o ambiente de negócios aqui no Brasil. Eu penso que o Brasil precisa... Brasil tem um capital humano. Vocês estão aqui já, né? Mas precisa ainda mais capital, investimento de capital. Eu penso que esses investimentos feitos pelos chineses teriam que ser bem-vindos. E, de parte da John Deere, isso já está tendo, especialmente em investimentos no agronegócio, tem sido investimentos que são complementares aos nossos. E, do mesmo jeito que a China está investindo no Brasil, a John Deere tem investido na China também. Então, de novo, eu não sei se é uma coisa que é China versus outros, é muito mais como vamos continuar trabalhando nestas redes de valor. Oi, Alex, obrigada por estar aqui. Adoramos a sua gravata. E eu queria saber, a John Deere, no aspecto de energia renovável, que nem, por exemplo, a Tesla tem todo aquele sistema de placa solar, se a John Deere tem projetos nessa parte para o campo, sendo por tratores elétricos, por essa parte. Obrigada. Olha, a John Deere há uns anos investiu em negócios de energia de vento e energia solar, até em controle de irrigação, porque nós pensamos que todas essas áreas eram áreas super relevantes para a agricultura, e ainda são relevantes, só que dentro do nosso modelo de negócio elas não encaixavam tão bem com nossos canais de distribuição e outros motivos, né? Assim que a gente vendeu esses investimentos. Mas não porque nós não sejamos os melhores em gerenciar negócios desse tipo, não é que não sejam importantes. Assim que nós, por exemplo, em nossos projetos, sei lá, um projeto que nós tivemos recentemente, desenvolvimento de uma solução de colheita de palha, da palha da cana. A cana é como um painel solar gigante. Não tem um painel solar de 9 milhões de hectares no mundo. Tem só aqui. E esse projeto teve um foco muito importante em entender justamente qual era o impacto de sustentabilidade e qual era o impacto da energia produzida queimando a palha, tá? E que seja de de um balanço positivo. Então, o que eu estou te dizendo, talvez a John Deere não vai ser quem vai investir em painéis solares, mas a John Deere com certeza está inserindo tecnologias dentro de nossas soluções para fazer elas sustentáveis. Tá bom? Alex, mudando um pouco o foco, né, voltando um pouco à aplicação das máquinas agrícolas, mesmo nas aulas a gente se deparava com um grande problema, que era a aplicação em terrenos com uma inclinação específica, que a partir dali a máquina poderia tombar, escorregar, algo do tipo. O Leonardo mostrou hoje, o Leonardo da Zeustec, um gráfico, mostrando as áreas agricultáveis, e algumas delas que não são agricultáveis justamente por conta da inclinação. Essas máquinas que vêm vindo, as máquinas autônomas, com esse grau de tecnologia, pensam em incorporar algum sistema de controle, algo para contornar esse problema e então poder fazer essas áreas que hoje não são agricultáveis, fazer delas agricultáveis? Desculpa, foi alguma labor específica? Não, é apenas algo que a gente discutia em sala, inclusive em aula, que as máquinas agrícolas têm uma certa dificuldade a partir de certa inclinação, por conta de tombamento ou escorregamento. Existem alguns sistemas de controle a serem inseridos, e se essas máquinas mais novas têm isso como um dos objetivos principais, contornar essa situação, ou não é um objetivo secundário, talvez não é uma preocupação tão grande? Já entendi a pergunta e vou aproveitar de voltar sempre. Você se lembra que foi falado hoje de inovação, que é investir conhecimento em fazer algo que se vende. Tá.
Vamos pensar no modelo de negócios de nossos produtores. Se ele quer expandir a sua produção, que sai mais barato? Comprar uma tecnologia altamente sofisticada para trabalho em declives, ou alugar ou comprar terras planas, ou recuperar terras que estão degradadas para aumentar a produção delas. E eu acho que na maioria dos casos ele vai investir aonde tem maior retorno, que vai ser possivelmente, precisamos aqui um quadro aí para começar a desenhar e botar números, né? Mas ele vai preferir expandir a terra antes de que comprar tecnologias de trabalho de alto declive. Agora eu vou te passar um contra-exemplo, porque tua pergunta é muito boa. O trabalho florestal. Você tem visitado aonde que as árvores são plantadas? Alta, muito alta declividade. Talvez uma das áreas mais riscosas de trabalho. Aí você vai ver máquinas que têm a capacidade de, ainda, eu não me lembro do ângulo exato, mas com certeza dá medo, não? Máquinas que têm a capacidade de nivelar toda a parte da cabine e do braço que faz o trabalho, ainda que a plataforma está com muita declividade. Essa tecnologia é sumamente cara. Mas por que a gente utiliza isso? Porque fecha a conta. Você tem muita mais produtividade em uma área que outra máquina não entra. Você tem um operador cômodo, que ele está horizontal, ainda que está trabalhando em área de declividade, e você consegue a produtividade que não conseguiria em forma rentável em outros locais. Então, de novo, eu acho que vai depender de se acaso a tecnologia fecha a conta e vende. Então, vamos para a última pergunta. Boa tarde, Alex. Meu nome é Felipe, do curso de Elétrica. A minha pergunta seria mais no indagar político, para a gente que é alunos e futuros engenheiros, e até professores que estão na indústria, que tem participação na indústria ainda, o que a John Deere vê no cenário político atual e a economia, assim? Qual a visão da John Deere, ou até mesmo a sua, assim, uma mescla? Você está perguntando a um estrangeiro falar de política, não? Vamos falar de futebol melhor? Mas vou voltar ao ponto que eu falei antes. Eu realmente penso que, primeiro, o Brasil tem uma oportunidade gigante de ser um líder nas Américas, não na América do Sul, nas Américas. E que isso passa por credibilidade no sistema político. Eu gostei muito da colocação do Francisco Maturro no senso de que vocês, brasileiros, têm que se focar não só na eleição do executivo, mas também legislativo, e cobrar integridade, porque isso vai dar a este país a credibilidade e vamos ter muito mais investimento estrangeiro vindo, e esse capital, mais o capital humano de vocês, só vai decolar. Bom, muito bem. Como nós estamos já chegando no finalzinho do nosso tempo, eu primeiro gostaria de agradecer as suas palavras e ter passado o dia com a gente. E eu gostaria de colocar só alguns pontos que eu ouvi no dia, palavras importantes, pontos importantes que vocês colocaram. Aqui você comentou... Pode? Então pode, vou fazer mais uma pergunta, depois eu fecho. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Guilherme, sou professor do departamento. Eu espiei a sua página e fiquei muito animado. Dizia que a John Deere investia 4 milhões por dia em investimento global. Então, gostaria que você nos animasse, nossos alunos, e dissesse quanto isso é a fatia para o Brasil. Obrigado pela sua pergunta, professor. Vamos falar de política melhor. Não, sabe por que eu não consigo responder a tua pergunta? Porque esse número é um número que é considerado secreto dentro dos mercados financeiros.
Nós não poderíamos divulgar essa cifra porque eu estaria quebrando uma regra. Assim, não, tudo bem. Vocês podem fazer qualquer pergunta, mas eu ainda tenho o direito de respondê-la a ela ou não. Né? Então, estou sendo muito transparente contigo. Né? Mas eu gostaria... Tá? Não, vamos lá. Mas eu quero ainda animá-los. Né? A John Deere, neste momento, tem 6 centros tecnológicos. Começamos com 2 nos Estados Unidos, coisa que é óbvio, empresa americana, depois mais um em Kaiserslautern, que fica na Alemanha, claro, porque a gente tem uma presença lá, em Pune, Índia, e logo, Brasil. Então, isso é sem falar de números, o fato de que a John Deere tem uma presença aqui no Brasil para desenvolver relacionamentos com universidades, engajar o ecossistema de inovação, ter conversas e bate-papos como estes, para nos entender, nos comunicar e estar alinhados. É porque o John Deere considera que o Brasil é um grande mercado hoje e vai ser um grande mercado no futuro, para nossas vendas. Mas não é só isso. O Brasil e a Latinoamérica, principalmente o Brasil, tem a oportunidade e vai ser o grande produtor de alimentos do futuro. Então, de novo, e eu tenho o melhor exemplo, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Eu estou falando isso e eu estou morando aqui no Brasil, porque eu poderia ter escolhido morar em vários outros países. E estou ficando aqui, porque estou convencido do que estou falando. Espero isso deixe vocês um pouco mais alegres, não? Mas esse número que você pediu, não. Bom, já que não pode falar o número, então tá. Bom, então, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito o que você colocou, agradecer essa confiança que você tem no Brasil, no potencial que o Brasil tem, como se tornar um líder. Isso é importante para o momento, nesses últimos anos, como você está aqui, está acompanhando essa dificuldade toda. E é bom saber que outras pessoas acreditam que realmente aqui nós temos potencial. Também ficou muito claro nas suas palavras aqui, lá no painel, que para a gente conseguir chegar nisso, nós temos uma questão da interdisciplinaridade, quer dizer, você está falando que tem o pessoal da engenharia mecânica falando dos motores, etc., de combustíveis, estão falando de sensores, nós vamos falando de analytics e nós estamos falando do ser humano também. Né? E tudo isso, o nosso curso, o nosso engenheiro não sabe tudo isso sozinho, o nosso cientista da computação não sabe tudo sozinho, nosso administrador também não sabe, mas existe a oportunidade de nós trabalharmos juntos para complementar as nossas especialidades e, com isso, conseguir realmente construir as soluções que nós vamos ter aqui no Brasil com a John Deere, com parceiros, com startups, alunos que vão fazer coisas interessantes, e que juntos nós vamos conseguir aumentar a produção e atingir essa meta de 2050, alimentar de 9 a 10 bilhões de pessoas, sem ter uma área tão grande assim para expandir. Então, agradeço muito as suas palavras, a oportunidade que nós tivemos de conversar com você durante o dia de hoje, e, bom, vamos agradecer a ele. E que no futuro próximo você esteja aqui para trabalhar conosco nessas iniciativas. Então, muito obrigado. Para fechar, eu agradeço o convite e eu vou falar que para mim, mais uma vez, é uma honra estar com vocês. Muito obrigado por todas as suas perguntas, porque eu estou levando a minha lição de casa, né? De como fazer que a John Deere vai poder se engajar com vocês ainda melhor. Muito obrigado a vocês.